Imagine por um momento o lugar mais sombrio da existência. Um reino de trevas, onde o orgulho, o medo e a rebelião governam. Um trono construído sobre mentira, ocupado por aquele que um dia foi chamado Lúcifer. Mas houve um momento em que o próprio Jesus entrou nesse território, não para negociar, não para recuar, mas para confrontar o inimigo no coração do seu próprio reino. E o que aconteceu naquele dia mudou o destino da humanidade para sempre. Mas antes de continuar, curta este vídeo e se inscreva no canal, porque aqui nós revelamos histórias bíblicas profundas que muitos nunca ouviram. Agora prepare-se, porque essa história é uma das mais impactantes de toda a Bíblia, a queda de Lúcifer. Antes de existir o inferno como conhecemos, existia um anjo, um dos mais poderosos já criados. A Bíblia diz em Isaías 14, 12: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Lúcifer era belo, era brilhante, era cheio de glória. Mas algo nasceu dentro dele. Orgulho. Ele começou a desejar o lugar que pertence apenas a Deus. A Bíblia diz: Subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13 a 14. E naquele momento, começou a maior rebelião espiritual da história. Lúcifer foi expulso do céu e arrastou com ele uma legião de anjos caídos. Desde então, ele passou a governar um reino de escuridão, um império construído sobre pecado, mentira e morte. Mas havia um problema. Deus tinha um plano para destruir esse reino. O plano de redenção. Desde o início da humanidade, Satanás acreditava que havia vencido. Ele tentou Adão e conseguiu. O pecado entrou no mundo. A morte passou a dominar a humanidade. Era como se o trono das trevas tivesse conquistado a terra. Mas Deus fez uma promessa em Gênesis 3, 15. Ele ferirá a tua cabeça e tu ferirás o seu calcanhar. Essa era uma profecia sobre Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, aquele que viria para destruir as obras do diabo. Durante séculos, Satanás tentou impedir esse plano, tentou destruir Israel, tentou matar o menino Jesus, tentou corromper a humanidade. Mas ele não percebeu uma coisa: a cruz não era derrota, era uma armadilha divina. O momento da cruz, quando Jesus foi crucificado, Satanás provavelmente acreditou que havia vencido. O Filho de Deus estava morto. Os discípulos estavam com medo. O céu parecia em silêncio. Mas naquele momento, algo sobrenatural estava acontecendo no mundo espiritual. A Bíblia diz em Colossenses 2,15: Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Isso significa que a morte de Jesus não foi o fim. Foi o início da derrota de Satanás. Porque após a morte, Jesus fez algo que poucos imaginam. Jesus entra no reino das trevas. A Bíblia revela um detalhe poderoso em 1 Pedro 3, 18 a 19. Depois de morrer, Jesus desceu ao mundo dos mortos, o território que Satanás acreditava controlar. Imagine essa cena. O reino das sombras, demônios celebrando, o trono do inimigo aparentemente seguro. E então, uma presença invade aquele lugar. Não de medo, mas de autoridade absoluta. Jesus, o Filho de Deus, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu a morte. E naquele momento, todas as trevas perceberam algo aterrador. Eles não haviam vencido. Eles haviam cumprido o plano de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 1:18: Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tomou as chaves, a autoridade, o domínio, o poder que Satanás acreditava possuir. E naquele dia, o trono das trevas foi abalado. A vitória definitiva. 3 dias depois, algo aconteceu que mudou tudo. O túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou. A morte foi vencida.
O inferno foi derrotado. E Satanás descobriu que sua maior vitória, na verdade, havia sido sua maior derrota. Porque agora, todo aquele que crê em Jesus tem autoridade sobre as trevas. A Bíblia diz em Lucas 10:19: Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Isso significa que o poder das trevas não tem mais domínio sobre aqueles que pertencem a Cristo. Conclusão impactante. Talvez você esteja enfrentando medo, problemas, batalhas espirituais, momentos em que parece que as trevas estão vencendo. Mas lembre-se de algo poderoso. O mesmo Jesus que entrou no território do inimigo vive hoje. E ele continua tendo toda a autoridade no céu e na terra. Nenhuma força das trevas é maior do que ele. Se você acredita nisso, escreva nos comentários: Jesus é Senhor. E se essa mensagem fortaleceu sua fé, curta este vídeo e se inscreva no canal. Porque aqui nós revelamos histórias bíblicas profundas que podem transformar sua vida. E lembre-se, a batalha espiritual é real, mas a vitória já foi conquistada.